para discutir as propostas para a erradicação da pobreza no Ceará e no Nordeste, que o ciclo de debates do Centro Industrial do Ceará recebe hoje. Adriano Sarquis, economista, professor de Economia da Universidade de Fortaleza, integrante do Laboratório de Estudos da Pobreza da Universidade Federal do Ceará e faz parte da equipe que elaborou o documento Agenda para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, diretrizes para um crescimento com equidade e justiça social. E recebemos também José Medeiros, engenheiro mecânico, mestre em economia e presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e consultor do ETN. A lógica da atual situação do Brasil e do Nordeste veio desde o descobrimento do Brasil, em que nós encontramos, que nós nos deparamos com os portugueses, primeiro escravizando os índios, segundo os escravos. Terceiro, nós tivemos uma incorporação na área industrial de uma estrutura salarial baseada na exploração do trabalho. E depois veio a globalização também, com a precarização do trabalho e mesmo até a rejeição do próprio trabalho, por causa do desenvolvimento tecnológico. Então, isso é um caso muito sério. Isso nos permite nos preocupar para não colocar o problema da pobreza no mundo e no Brasil do ponto de vista do economismo puro, mas resgatar aquilo que nós tínhamos até antes de Adam Smith e Karl Marx, em que a ciência econômica era acompanhada da ciência social, da ciência política, e da ciência política e da ciência social. Hoje foi fracionado isso. Nós temos a sociologia, que responde pelas relações sociais, relações políticas, relações de poder, a ciência política, e a ciência econômica como se fosse formas estanques de ciências, porque a sociedade também assim não se comporta. Então é importante, eu acho que, quando se coloca o problema da pobreza, se fosse fixar só do problema do economismo puro, nós vamos caminhar um 8, fazer ciclo, e nunca nós vamos encontrar a solução. Geralmente existe, vamos dizer, uma certa resistência da elite brasileira de lidar com as políticas sociais. Isso, pelo motivo que nós já colocamos aqui, que está nas raízes da história brasileira. Nós poderemos, o Celso Furtado uma vez disse, que para o Nordeste nós temos uma tonelada de planos tecnicamente viáveis. Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, isso não há uma conformação com o sistema de poder. Quer dizer, existem projetos econômicos que têm sustentabilidade, que são sustentáveis mesmo no semiárido, mas falta decisão política. Isso é evidente porque fica claro, e a gente não deve ter certa dúvida com relação a isso, e nem ilusões, de que qualquer que seja o projeto econômico, tá certo? Ele só é neutro um segundo antes de ser aplicado à realidade. Porque aí, aplicando à realidade, você vai ver quais são os interesses que perdem, quais são os que ganham, quais são as transformações que vão ser ocorridas em detrimento de outros interesses e assim por diante. Agora, então é preciso o quê? Que a gente tenha, tá certo, uma mobilização, e isso é muito bom que parta daqui também, porque mostra, como um companheiro jornalista daqui, o nosso companheiro disse, que nós estamos preocupados com isso, mas estamos preocupados também em mobilizar a sociedade política e a sociedade civil, e não ficar circunscrito às discussões intelectuais. Há uma bancada do Há uma bancada e... Existe, ou é só um ato retórico? Quase todos os temas em que o Nordeste poderia ser afetado, imediatamente há, uma convocação para que todos os deputados da bancada discutam. Isso houve com a reforma tributária, houve com o problema do projeto do pré-sal, houve com o problema também da cultura, houve o problema da transposição do Rio São Francisco, houve o problema da criação da Sudene. Quer dizer, tudo isso, há uma discussão ampla e uma mobilização política e técnica também da bancada nordestina no sentido de defender os interesses do Nordeste. Mas o problema ainda é de se ter uma consciência ética, uma concertação nacional em torno do tema, vamos dizer, acabar com a pobreza e miséria no Brasil e todo o Nordeste.
Por quê? Porque o Celso Furtado já dizia, eu gosto de citar muito o Celso Furtado, tá certo? Ele dizia que o Nordeste, como nós comprovamos aqui, sabe, é o espelho dramático da situação estrutural do país. O país é o país mais desigual do mundo, tá certo? Então, e quando chega para o Nordeste, isso aí vem com uma dramaticidade muito maior. Nesse sentido, não se teve aquela construção do Celso Furtado, porque a lógica de construção de uma nação era diferente da lógica dos governos militares, que era uma construção de um Brasil de nação baseada só no economismo puro. Ao ponto para se comprovar isso, se dizer que em pleno chamado milagre brasileiro, veio o presidente Médici, né, o ditador, né, dizer a economia vai bem, mas o povo vai mal. Isso é o divisor de águas do que significa o modelo de acumulação capitalista no Brasil. Eu discordo do Sarkis quando ele diz que para o Nordeste houve só uma retórica em termos de preocupação. Não é verdade, nós estamos construindo transposição do Rio São Francisco, refinarias, a Transnordestinas, mais de 14 universidades federais, nós estamos construindo a Unilab aqui, e isso são todos instrumentos que ele mesmo colocou como instrumentos essenciais do desenvolvimento econômico, desde a parte da infraestrutura até a educação. Como é que se avalia, por exemplo, as tentativas de mudar positivamente esse indicador e os sucessivos resultados abaixo do que se espera? Como é que se avalia isso? Há uma falta de eficiência gerencial? Onde é que está o nó do problema? Eu acho que é na natureza da participação política de nossa sociedade. Se houvesse um controle social maior sobre as políticas públicas, sobre o executivo... Agora, isso não é uma bola de neve, porque a sociedade não é crítica porque não tem informação, e não tem informação porque não tem educação. Não, porque isso pode ser quebrado através da organização política, das organizações sociais, dos movimentos sociais também, que hoje são uma espécie de alavanca também, primeiro para colocação dos problemas nacionais, segundo, para colocar os rumos os novos rumos para as soluções. Evidentemente que a educação em qualquer parte do mundo hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo que nós estamos na era do conhecimento, é necessária em qualquer país do mundo, né? E a gente sente como o Brasil está muito atrasado e é preciso uma reversão nesse sentido. Né? Ora, nós temos uma história de nosso sistema financeiro em que sempre excluiu o pequeno, certo? E nós sabemos que em todo o mundo, também um dos instrumentos mais eficazes de distribuição de renda e distribuição de oportunidades também é o crédito. O microcrédito veio para preencher esse vazio aqui, esse vácuo, né, no sistema financeiro nacional. E o Banco do Nordeste, nós já temos estudos de avaliação de programas que mostram, tá certo, uma alavancagem na melhoria, né, de renda, tá certo, e do bem-estar das populações e também da própria atividade econômica, atividade produtiva, que recebem esses financiamentos, né? Inclusive é o seguinte, por incrível que pareça, o índice de inadimplência é muito baixo. É muito baixo, é o mais baixo. Bem, chegamos ao final de mais um ciclo de debates do Centro Industrial do Ceará, que discutiu hoje a erradicação da pobreza no Ceará e no Nordeste. Teve como convidados Adriano Sarkis, economista, e José Medeiros, presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. Obrigado a você pela audiência e até o próximo programa.